O Cinejornal está entrando no ar com as notícias do cinema e audiovisual brasileiros. E a gente abre o programa de hoje falando sobre o documentário Deus Tem AIDS, de Fábio Leal e Gustavo Vinagre. O repórter Kiko Molica conversou com os diretores do filme, que está entrando em cartaz nos cinemas brasileiros. Bom, neste 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Estava eu e um primo meu na sala de casa e passou um programa sobre o Cazuza na televisão. E eu perguntei pro meu primo, o que é AIDS? Ele olhou pra mim e falou, é uma doença que dá em viado. Espera aí, desculpa, qual foi a pergunta? 40 anos depois do início da epidemia de AIDS, os cineastas Fábio Leal e Gustavo Vinagre se juntam para realizar um documentário que oferece novas perspectivas para lidar com a sorofobia no Brasil. Para você, qual destes 3 atores é uma pessoa vivendo com HIV? Eu queria começar falando das motivações. O que levou vocês a fazer esse documentário? A gente nasceu no mesmo ano, em 85, e que foi mais ou menos o boom da AIDS aqui no Brasil. E aí, quando a gente foi ter as primeiras noções de sexo e sexualidade, a gente tem uma história parecida, inclusive, que as nossas mães tiveram os melhores amigos delas falecidos por conta da AIDS. Então a gente descobriu o que era AIDS, o que era sexo e o que morte ao mesmo tempo, na morte dessas pessoas. E aí quando eu fui conversar com o Gustavo sobre isso, eu descobri que para ele também. E aí a gente imaginou que para outras pessoas da nossa geração também deve ter sido assim, para outros homossexuais da nossa geração. A gente viu que os números de novas infecções estavam crescendo muito entre os jovens gays e ao mesmo tempo que havia esse grande silenciamento de tentar distanciar a doença da comunidade, que havia essa coisa meio estranha que acabou, depois de todo o estigma dos anos 80, houve essa tentativa de distanciar o tema LGBT e AIDS para que esse estigma não fosse colado na nossa comunidade. Mas era isso, a gente viu os números e o fato era que as pessoas que estavam se infectando eram pessoas da comunidade, jovens, então a gente queria muito falar sobre esse assunto. No início era um filme mais memorialista e ao longo das pesquisas, que duraram mais ou menos 5 anos, a gente entendeu que talvez fosse mais necessário, nesse momento, falar das pessoas que estão vivendo com HIV hoje em dia, do que, mais uma vez, relembrar os anos 80. Então, o filme segue 7 artistas e um médico ativista que vivem em São Paulo e que vivem com HIV e que falam disso na obra de arte deles. No Brasil morrem 12 mil pessoas ao ano de AIDS, que é uma doença completamente controlável, que tem tratamento no SUS, acessível, e que essas pessoas morrem por falta de informação, por preconceito, por sorofobia. Quase todos esses personagens são artistas. E o filme traz o trabalho dessas pessoas, né? Tem muita performance, tem muita apresentação de teatro. Como é que foi optar por isso? O recorte narrativo do filme, o recorte estético do filme também é um filme sobre artistas, sobre pessoas que vivem com HIV e retratam isso nas suas artes, seja ela poesia, pintura, performance, enfim. E são pessoas que estão pensando outras formas de falar sobre esse vírus e as interseções entre outras questões, por exemplo, a Micaela e o Felipe fazem essa interseção da sorofobia com o racismo. Enfim, para a gente era importante abrir uma outra porta, assim, abrir uma janela, na verdade, de como olhar para esse assunto. Eu quero falar de negritude, mas não dá para falar sem falar de sexualidade, não passa, né, de falar sobre... Não dá para falar sobre sexualidade sem falar sobre HIV, saúde. Então, é sempre esse processo de integrar todas essas experiências numa fala. E aqui na
nossa programação também tem estreia. É o documentário Grande Irmão, O Dia que Durou 21 Anos 2, dirigido por Camilo Tavares. El comunismo ha estado tratando de infiltrarse porque estos pueblos jóvenes que están en desarrollo son caldo de cultivo para las ideas de carácter marxista. Depois de entrar em cartaz nas salas de cinema, O Grande Irmão estreia na tela do Canal Brasil em dezembro. O documentário investiga o apoio do governo militar brasileiro ao golpe de Estado que depôs o presidente chileno Salvador Allende. O Grande Irmão trata da participação brasileira no golpe do Chile, quando teve o bombardeio do Palácio da Moneda, que é o Palácio Presidencial, e o filme revela como que o Brasil, desde o início, ou seja, desde antes do golpe, já tramou uma conspiração civil-militar para derrubar o presidente eleito Salvador Allende. Em tempos de fake news, é bom ressaltar que esse filme é todo construído em cima de documentos, né? Sim, todo filme são provas, não sou eu, como diretor, que estou falando, né? Todo ele é construído a partir de documentação histórica, telegramas, memorândulos, conversas da embaixada, áudios originais também, né? Dos militares conversando, entrevistas e um material de arquivo muito rico, muito histórico, que foram mais de 10 fontes de arquivos diferentes, na França, no Brasil e no Chile. Bom, o filme ele utiliza material de arquivos brasileiros, arquivos americanos, né, chilenos e também arquivos da França. Para você ter uma ideia, somente do Itamaraty nós temos por volta de 4.000 documentos. A questão do Estádio Nacional são documentos que comprovam que havia soldados brasileiros no Estádio Nacional assim que houve o golpe. Depois houve a pesquisa de imagens, né, as imagens históricas, arquivos da ONU, né, assim, um total de pesquisa de imagens chega a ser umas centenas de filmetes para que chegasse ao que nós temos hoje no filme. Contra a hambruna que estava sembrando o governo marxista do senhor Allende. Vamos, Barrios. Olha, essa história ela é contada pelas pessoas que viveram os fatos, que tiveram lá no Chile na época do golpe, que viram o bombardeio, que presenciaram toda a violência posterior que se instalou depois do golpe, né, com o Pinochet. No elenco dos entrevistados tem nomes importantes, tem o Delfim Neto, que foi ministro da Fazenda no governo Médici, foi o Delfim Neto que deu o empréstimo em dinheiro para o Pinochet, porque o Brasil foi o primeiro país a dar dinheiro, porque o Chile estava falido. A gente tem o depoimento do Delfim Neto, tem o depoimento do ministro da Fazenda do Chile, que encontrou o Delfim Neto, né, que é Orlando Sainz. Tem outros depoimentos das pessoas brasileiras que estavam lá, o do Almino Afonso, que foi ministro do Trabalho no presidente Jango, né, que ele viveu o golpe no Chile, ele estava lá no 11 de setembro. É um filme histórico, de um significado histórico muito além do que talvez, veja a minha análise, estes jovens possam estar percebendo. Revelam-se coisas ali que estão no subterrâneo da história desta América Latina, daqui e dos Estados Unidos. Ali tem um conjunto de dados comprovados de uma forma que não é o improviso, porque de repente a historieta, sobretudo na área assim, política ou não política, vem com ares de fantasia, ou algo que se complementa, ou se imagina que pode ter sido. Aqui não é esta pergunta em nenhum momento. Há fatos comprovados de maneira de alto a baixo, documentais. Ou seja, um grau de intervenções que ninguém pode por ter dúvida, porque está provado. É um trabalho de um valor humano do maior merecimento. E do ponto de vista histórico, é um documento histórico. No interrogatório, colocaram uma música numa altura impressionante. À medida que tocavam a música, espancavam meus companheiros e a mim. E estavam completamente excitados e alegres, satisfeitos, como se fosse uma festa. Por que lançar esse filme agora? O filme começa e acaba questionando o que é a democracia, né? Então é um filme histórico, sim, que eu acho que a gente também tem que conhecer mais a nossa história. Eu fico assim até triste, entendeu? Como o Brasil não conhece o passado. E se a gente não conhecer o passado, a gente não vai andar para frente, né? A gente tem que sim conhecer a nossa história, conhecer para justamente
parar as feridas e fazer o Brasil um país realmente democrático, né? Bom, achei muito triste, né, mas muito bem feito, sobretudo pelo uso das fontes primárias, né? Eu não imaginava que as relações entre os dois países fossem tão intensas, tão íntimas, né? E é chocante ver isso, né? Parte da minha juventude eu vivi durante esse momento, né, os anos 70, 80, e acho que é importantíssimo ter esse tipo de documentário, por isso que eu vim assistir hoje a ele, para que as novas gerações vejam o que aconteceu e que a gente se prepare, porque de um momento ao outro as coisas podem virar, né? Então, que os jovens e os universitários saibam, né, que caminhos pode tomar uma sociedade, dependendo das opções dos seus governantes. Através da embaixada, esse acesso da polícia brasileira, porque era para prestar um serviço de formar os caras lá, da aula de tortura. É uma página vergonhosa da história do Itamaraty. O Grande Irmão. E a gente termina essa edição lembrando que hoje começa o 17º Fecha Ruanda. Na mostra competitiva, 12 curtas e 6 longas-metragens. Entre os homenageados de 2022, Zezé Mota e Tony Tornado. Em breve você confere com a gente as notícias do Festival Paraibano. Bom, fim do nosso precioso tempo de hoje, mas amanhã eu volto e trago outro cinejornal especialmente para você. Um beijo e até lá. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica, 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 clica.